E aí, beleza? Não sei se todo mundo já sabe, mas a gente decidiu mudar de Brasília e a gente queria contar um pouquinho pra vocês como tem sido essa mudança, né? Como é que foi nesse um mês, o que é que a gente passou, as dúvidas que a gente teve, realmente até a gente chegar aqui. A gente tem várias coisas pra contar pra vocês, né? Quando foi mais ou menos no meio do ano passado, né? A gente tinha decidido, eu e a Karina, né? A gente colocou no coração de, assim, amor, cara, a gente sempre vê as pessoas ao nosso redor falando que querem largar tudo pra servir a Jesus e tal, e querem ser missionários e tal. E a gente sempre teve esse desejo no coração, desde que a gente, sei lá, se conheceu, se casou, a gente sempre teve essa vontade. E aí ficou pensando assim, todo mundo faz isso como se fosse um sonho muito distante, isso. Né? Uma coisa assim, um dia eu tipo assim, sei lá, se alguma coisa acontecer e tal, essa é a minha vontade, mas se alguma coisa acontecer... E aí a gente falou assim, vamos fazer diferente? Vamos transformar isso numa meta da nossa vida? Tipo assim, cara, a gente quer fazer isso, a gente quer viver dessa forma, então a gente vai programar a nossa vida pra viver dessa forma. Aí a gente falou assim, cara, a primeira coisa, se a gente realmente vai viver missionário, a gente não precisa de casa. E aí a gente decidiu realmente vender a nossa casa, né? Vendemos o ágio dela e tal. E vamos abaixar nosso padrão de vida, né? Porque a gente tem que se preparar pra viver com o menos possível e tal. A gente continua orando, Senhor. A gente tem como tradição, né? Todo aniversário de casamento a gente grava um vídeo contando o que aconteceu, recapitulando, né? O que aconteceu no ano passado, o que a gente conquistou e tal. Nosso aniversário de casamento, a gente faz esse vídeo. Inclusive, que a gente faz em agosto, então, no aniversário de casamento. No ano passado, agosto de 2017, a gente gravou falando que o nosso maior sonho pro próximo ano, pra frente, seria viver mais pra Deus, fazer a obra de Deus, e que a gente estava muito atarefado no serviço. E agora a nossa próxima meta, assim, que a gente quer muito, que a gente tá orando a respeito disso, é que a gente quer arrancar um emprego e viver pra obra de Deus, né? Vamos ver. Deus tá analisando o nosso currículo ainda. Senhor, eu não vejo como esse sonho se tornar realidade. Eu comecei a cogitar, será que é o Senhor mesmo que quer isso? Ou será que é só eu que quero? Será que é um desejo só meu? Aí assim, eu também fiquei meio que naquela, né? Tipo assim, Senhor, cara, a gente quer, estamos aqui disponível, estamos nos preparando, mas e aí, o que é pra fazer? Eu só tava esperando realmente Deus falar assim, cara, começa por aqui. E foi justamente quando tava em setembro, né? Do nada eu tava lá trabalhando lá, né, no serviço, e recebo a ligação do meu irmão, do Marcelo, né? Já me ligou assim, mano, decidi sair do meu emprego, não dá mais, tô largando meu emprego pra servir o mestre. Aí ele falou assim, cara, e Deus me deu uma visão e tal, e Deus direcionou da gente começar se mudando pro Espírito Santo. Porque ele falou assim, que ele estava lendo o livro de Atos, né, e ele via algumas viagens missionárias de Paulo, e nessas viagens Paulo ia realmente a algum lugar, pregava o evangelho, ia para outro lugar, pregava o evangelho. Daqui a um tempo ele voltava nessas mesmas igrejas que ele já tinha visitado para realmente ver como os irmãos estavam, reanimar os irmãos e aí, né, ir fazendo isso em cada lugar. E a gente tinha feito um Kickstart aqui em Brasília, né, que foi justamente essa questão da ativação da gente sair nas ruas, orar por pessoas, ser realmente mais parecido com a igreja de Atos, né. E aí, o que acontece? Quando foi em junho, mais ou menos, uns irmãos chamaram a gente para fazer esse mesmo treinamento que tinha feito lá em Brasília, fazer com eles, aqui no Espírito Santo. E a gente veio e foi tremendo mesmo, assim, Deus realmente... Temos eu, o Helder, Marcelo, Márcia, Juliana e Ana Paula. Isso, veio nós 6. Nossa, que tá cheio de mosquito. Eu vou tentar um repelente que todo mundo das costas. E aí, a gente voltou para Brasília, né, e continuamos, né? Só que a gente não sabia que quando a gente voltou aqui para Brasília, o pessoal daqui começou a orar a Deus por algo novo, para que Deus realmente Deus transformasse a cidade, que Deus trouxesse algo diferente para a cidade. E aí foi o Marcelo, mais ou menos lá em setembro, o Marcelo foi e falou assim, cara, vamos mudar para lá para onde esses irmãos estão e tal, Deus direcionou. Tipo assim, aí pronto, na hora que ele falou, foi a resposta que eu precisava de Deus. E cara, pronto, velho, é por lá que a gente vai começar.
E aí eu contei, na hora que o Marcelo desligou, eu já contei pra Karina e tal. Tava lá eu almoçando sozinha no horário de almoço, de boa. Aí recebo a ligação dela. Amor, tá, o Marcelo vai largar tudo, ele vai servir o mestre e tal, não sei o que, vai embora, vai se mudar. E eu, o quê? E o caraca, aí na hora meu coração começou a palpitar, disparar. Aí eu falei, que massa. Porque olha o que tava na minha cabeça. Eu pensei assim, muito perto de mim, os irmãos estão tomando essa decisão. Deus já tá direcionando, né? Então logo vai ser eu. E aí bateu aquele desespero na hora, né? Tipo, cara, e agora? Vamos largar, tá acontecendo e tal. E a gente ficou naquela, né? E é engraçado que em cada questionamento que a gente tinha, Deus dava a resposta. Né? Deus falou assim, cara, não há quem não tenha deixado pai, mãe, filho, filha, emprego, tudo, que não receba 100 vezes mais ainda nessa vida. Porque e no futuro a vida eterna. Né? A gente tava buscando muito por isso. Mas aí quando a resposta veio, né, quando o Marcelo falou, pronto, eu tô indo pra lá, já sei por onde começar, a gente tem um direcionamento, aí a gente dá, tipo, tela azul do Windows, né? Ficou meio... Entrou em bug, deu um bug, né? Aí começou os questionamentos. Tá, Senhor, a gente pediu, o Senhor deu o direcionamento, mas e agora, né? Tipo, como é que é o sistema? E a gente começou a pesar, né? Inclusive tem aquela outra passagem que fala assim, acho que é lá em Lucas, que fala assim, quem é que antes de construir uma torre, não calcula... não senta e calcula realmente os custos disso, né? Pra que não chegue no meio do caminho, ele desista do empreendimento dele e todos começam a rir dele, né? E aí, pouco a pouco, Deus foi realmente removendo as nossas dúvidas, né? Cara, a gente ficou pensando, como é que a gente vai pedir demissão, né? Tipo, você tá pedindo, você vai sair porque você arrumou outra coisa? Não. Você vai sair, tem alguma coisa empreender, né? Tem alguma coisa certa lá onde vocês estão morando? Não tem nada. Vocês têm família lá? Não. A gente contou abertamente, contei pro meu chefe, contou pro dele e tal. Cada um foi contando, Marcelo, Márcio, enfim, contou, pediu demissão, marcamos o dia de sair. Ó, dia 12 de janeiro, né? Foi. Dia 12 de janeiro é o meu último dia e tal. Então a gente cumpriu o aviso, tudo direitinho. Mas aí todo mundo ficava, caraca, tipo assim, vocês, né? Vocês vão fazer que isso doideira, mesmo, que loucura tal, que vocês estão fazendo. Aí eles até brincavam, tô achando que vocês ganharam na loteria, não querem contar pra gente, né? Porque como é que você larga tudo do nada, vai embora pra cidade, não faz sentido, né? Largar tudo e não ter nenhum dinheiro de nada. Eu acho que vocês ganharam foi na Mega Sena e estão escondendo a gente. E a gente sempre viveu em Brasília, a gente nasceu, cresceu lá, né? E toda a nossa família lá, né, e tal. E aí foi, cara, foi realmente uma decisão muito forte em relação a isso. E beleza, e foi quando a gente saiu, acho que foi no dia 2 de... Dia 2 de fevereiro, né? A gente foi realmente... dia 1º, né? Acho que foi dia 1º. Foi. Acho que foi dia 1º. Dia 2, acho que a gente chegou aqui no Espírito Santo. A gente vai contar depois também, porque tem muita coisa depois que aconteceu isso, né? Mas esses foi mais ou menos os passos que a gente tava tomando. E foi isso, né? A gente tinha um desejo muito grande, pedimos a Deus que o Senhor direcionasse, se assim fosse da vontade dele, porque a gente tinha muito medo, né? Como eu falei, de ser só um desejo só nosso, né? Não ser de Deus. E o que acontece é engraçado, quando hoje em dia a gente olhando pra trás, né? De tudo que realmente Deus foi direcionando pra gente, eu acho assim, eu vejo realmente isso, que tipo assim, que o próprio desejo, eu acho que foi Deus que brotou no nosso coração. Nesse ponto assim, cara, não vamos transformar isso só num sonho não, vamos transformar isso numa meta pra nossa vida. Eu acho que foi Deus que foi colocando. E Deus, não, agora dá esse passo e dá aquele, né? Que é muitas vezes assim, a gente pensa que realmente a gente foi planejando isso e tal, mas não, acho que foi Deus realmente direcionando cada passo e a gente dando esse espaço em relação a Deus, né, e tal. Mas todos esses eram medos que a gente tinha, né? Tipo assim, será que é coisa da gente? Será que é pra gente mesmo ir? Como é que vai ser, né? Como é que vai ser quando a gente chegar lá? Como é que a gente vai pregar o evangelho? De porta em porta? A gente vai numa praça? Como é que a gente vai fazer, né? E a gente vê isso, né? Que Deus sempre dá passo a passo. Isso que a gente tem vivido aqui. Até a gente vai compartilhar um pouco mais com vocês em relação a isso, né? Depois que a gente chegou aqui, como tem sido, né? Mas é isso, cara. Deus nunca te mostra o caminho inteiro. Porque é justamente isso, tipo assim, cara, Deus quer caminhar junto com você. Deus faz questão de realmente mostrar passo a passo, cara, dá esse passo aqui. E Ele quer ver se realmente você confia nele. E quando realmente você dá o passo, aí Deus mostra o próximo passo. Agora dá esse, né? Abraão, vai pra uma terra que eu ainda vou te mostrar. Isso, justamente. Mas é engraçado, quando realmente você começa a viver isso, na verdade você tem mais segurança realmente em Deus. Tipo assim, você prefere realmente saber só o próximo passo do que realmente saber o caminho todo. Porque, tipo assim, você sente Deus muito mais perto de você. Tipo assim, cara, é como se Deus estivesse no dia a dia aqui com a gente. Mano, eu acho que se a gente soubesse o caminho todo, a gente ia fazer merda.
Não, e outra... A gente ia tentar acelerar, ia tentar Isso, atrapalhar. a gente ia querer chegar de todo jeito, chegar logo no final pra realmente chegar no ponto que a gente quer chegar. E não, e tipo assim, cara, Deus quer mostrar coisas no meio desse caminho, Deus quer mostrar realmente como é cada passo, Ele quer estar com a gente em cada passo, né? E, cara, você vê isso realmente dia após dia, cara. Então é uma coisa assim que, cara, não tem preço. Não tem como. A gente vai gravar um outro vídeo contando como é que tá sendo e Deus tá bem presente mesmo, assim. Dando visões, sonhos, assim, de detalhes, coisa vai acontecer assim. Verdade. E a gente, nossa, tá muito feliz. A melhor decisão que a gente tomou na nossa vida, né? Beleza, a gente vai continuar contando essa história aí pra vocês, como tem sido, como realmente foi a viagem e tal, e tudo que aconteceu, e como tem sido esses dias aqui, né, e tal. Então, a gente se vê aí. Falou.